Seguimos com a informação, João Vitor Teófilo. Olha, nós temos imagens aí de uma entrevista do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que disse há pouco que o homem que morreu ao explodir uma bomba perto da corte pretendia entrar no prédio e explodir o artefato dentro das dependências do Supremo Tribunal Federal, mas foi barrado na entrada pela segurança. Ao participar de um evento do Conselho Nacional do Ministério Público, o ministro Alexandre de Moraes afirmou ainda que a explosão não é um fato isolado do contexto recente de crescimento de extremismo no país, que inclui os ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 2023, e diz que a pacificação nacional não é possível com a anistia a criminosos que atentam contra a democracia. Léo. Mas tinha que dar entrevista, né? Tinha que dar entrevista. Pra quem, dá né? uma coceira, tem vai que falar dar entrevista. no Pra Conselho quem, né? Nacional do Ministério Público, né? Vai pautar ali onde já está o Gonê, onde já está o pessoal que é pautável para algumas questões dessas. Lembrando o seguinte, desobedecer e afrontar a intenção constituinte, o que foi deliberado e votado e aprovado pelo Constituinte, é o maior atentado ao Estado Democrático de Direito que se pode existir. Ninguém pode sentar na posição de ministro do Supremo Tribunal Federal em cargo de confiança vitalício indicado por presidente da República para seus amigos políticos. Ninguém pode sentar nesse cargo e tentar ser maior do que a vontade da Assembleia Constituinte que foi eleita e assumiu e fez a Constituição de 88. Ninguém. A história é maior, mais extensa, mais profunda, mais poderosa do que essas pessoas. Essas pessoas passarão, a Constituição permanecerá e a história vai falar. Isso foi um período de vergonha na Constituição brasileira. É estranho o ministro Alexandre de Moraes dizer que o Francisco, né, tio Franz, que ele tentou entrar no Supremo, sendo que nós vimos as imagens que na verdade, ele não tentou. Não tentou, não. Ele foi na mente do cara. Pode ter tido a intenção, mas a intenção e tentar é uma distância juridicamente é diferente. Ó, vou mandinar agora, hein? Não só pode como deve. Vou dar, mandinar. Quer que bate tambor ou não? Se quiser, eu dou uma batidinha aqui. Não se espante se eles não falarem assim, porque o inquérito já está com o Barroso para fazer a distribuição para o Alexandre de Moraes. Não se espantem se o Alexandre de Moraes entender que esse Francisco esteve no QG do Exército e que esses atos praticados ontem têm ligação, pelo menos de forma como incentivo, dos atos do dia 8 com o que ocorreu ontem em Brasília. Como os ministros não usam mais a Constituição, o Código Penal, o Código de Processo Penal, como eles usam a criatividade de forma criminosa, né? Porque direito penal você não tem criatividade, você tem provas, indícios, elementos de autoria, prova de materialidade, criatividade não cabe no direito penal. Mas enfim, não se espante se o entendimento do ministro for que os fatos ocorridos ontem estão relacionados com os atos do dia 8, porque seria uma forma de incentivar, ou uma forma de continuidade ali dos atos praticados pelo Francisco, desde o dia 8 até agora, para jogar esses fatos nas costas da direita e do Bolsonaro. Eles perderam todos os limites, tá? Não tem mais vergonha dos pudores, acabou tudo. Eles entenderam que eles são a última instância da justiça, que acima deles não tem ninguém. Então eles podem cometer na cabeça deles, né, o que eles quiserem, que não adianta, não tem a quem recorrer. A ditadura, como dizia o Rui Barbosa, a ditadura do judiciário é a pior que tem, né? Porque contra ela não há quem recorrer. Eles chegaram nesse ponto e vão sim relacionar, eu não tenho dúvidas disso, Léo. Gostaria muito de estar errado, mas eu não tenho dúvida que eles vão relacionar os fatos de ontem, de uma pessoa doente, de uma pessoa com tendência suicida, aos atos praticados no dia 8 para chegar no presidente Bolsonaro. Aí eu pergunto novamente ao João Vitor. João Vitor, na fala dele, consta aí que ele citou alguma coisa sobre a anistia? Ele disse que a anistia não é possível alcançar a pacificação nacional com um projeto de anistia que, nas palavras dele,
tira a culpa de criminosos que atentam contra a democracia. Mas isso é papel do judiciário? É isso que eu ia pautar. Você já sabe quem é que mandou informar a Rede Globo ontem mesmo sobre que não tem como. Você já tem noção de quem pressionou, entrou em contato com deputados e falou que não ousem mexer no projeto da anistia. Você tá sabendo, ele acabou de falar a posição dele. Ele é ministro supremo, ele não pode ter interferência no que outros setores do poder fazem. Ele está sentenciando mais uma vez. É mais uma vez uma prova de que perdeu o pudor, perdeu a necessária que a gente sempre pediu, austeridade, probidade, moralidade e imparcialidade que um juiz togado, que fez concurso, que merece todas as honras, ele não está seguindo nada disso, porque também não... Ele foi do Ministério Público. Inclusive, o Ministério Público de São Paulo, quando foi votar uma homenagem a ele, foi metade dos membros do Conselho do Ministério Público de São Paulo não aceitaram homenagear o Alexandre de Moraes, que foi mesmo do Ministério Público de São Paulo, e foi o voto do presidente que fez o desempate. Porque dentro do Ministério Público de São Paulo, colegas que trabalharam com ele nos final dos anos 80, do Ministério Público, falam em conversas reservadas, porque a perseguição é muito grande, o quanto eles sentem vergonha de verem um antigo membro do Ministério Público do Estado de São Paulo fazendo o que faz hoje o ministro Alexandre de Moraes. E, elogiando o Ministério Público do Estado de São Paulo, aproveito e cito outro membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, que é o ministro Herman Benjamin, que assumiu o STJ e fez um discurso claramente dizendo que membros do judiciário não podem se exceder, nem tomar manifestações políticas, nem tentar obter holofotes, devem ser comedidos. O ministro Herman Benjamin, que teve aquele voto histórico lá na discussão do TSE sobre a questão do voto da Dilma e do Temer na julgamento, e foi voto minoritário. O ministro Herman Benjamin, hoje presidente do STJ, também foi membro do Ministério Público do Estado de São Paulo e honra essa necessária comedimento e imparcialidade que se tem que ter no juiz. Doutor Cláudio, eu terminei minha faculdade de Direito em 2005. Já vamos aí para 20 anos. Eu não lembro de ter alterado a Constituição nesse sentido. Mas quando o Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes, quando ele diz que se aprovada a anistia no Congresso, que o Supremo irá decidir. E agora o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, ele deixa claro o posicionamento dele contra a anistia. Isso aí não dá um pré-julgamento, não? Com certeza, escancarado pré-julgamento. Mas é aquilo que a gente vem falando há vários anos aqui e você acabou de repetir. Os membros do Supremo Tribunal Federal, ainda mais depois da emenda constitucional que criou o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que foi criado lá na época do mensalão, o pessoal tentando botar um controle em cima do judiciário, com medo do judiciário, eles criaram naquela emenda constitucional e na criação do CNJ que o Supremo está acima e fora da jurisdição e competência do CNJ. O Conselho Nacional de Justiça, que tem o ministro supremo sempre como presidente, hoje é o Barroso. Não, hoje não é o Barroso, não, hoje eu acho que é o Fachin. Eles, do Conselho Nacional de Justiça, julgam todos os juízes abaixo deles, criam todas as regras da magistratura nacional. Mas o ministro supremo não obedece o CNJ. Então os ministros supremos entenderam claramente, a gente sempre alerta isso, eles estão acima do CNJ, acima da lei orgânica da magistratura, acima do legislativo pelo Senado, acima do executivo. Eles falam sempre, eles são a última palavra sobre Constituição, eles assumiram uma juristocracia ostensiva e cada dia mais opressiva. E eles sabem que controlar os meios de comunicação é essencial, acabar com a nossa liberdade de ser divulgados nas mídias sociais é essencial. Por isso, dia 27, começa o julgamento para eles dizerem que é inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet para poder fazer as plataformas nos censurarem. Por isso que a gente olha para os Estados Unidos e fala, pelo amor de Deus, nos salvem daí de fora, porque aqui dentro nós estamos afundando. Nós chegamos num ponto, Borgo, que a gente sonha em ter eleições como a Venezuela, onde se pode verificar se o voto foi ou não. O Brasil chegou num ponto que o esterco já está batendo o nariz já. Infelizmente é impactante, mas é isso. Para a gente chegar
a ter como uma das únicas esperanças uma atitude norte-americana. Veja, se nós não podemos sequer questionar um processo eleitoral, se questionar, pode ir preso. Não, o deputado foi cassado no Paraná, o mais votado do Paraná foi cassado. Não, se falar, se escapar da censura das plataformas, é incluído nos atos. Poxa, Burgo, mas não tem nada a ver, é um absurdo. Sim, é um absurdo, mas se o Alexandre de Moraes falar, poxa, aquela rádio lá em Bauru tá enchendo o saco, taca nos atos do dia 8, porque, usando a criatividade, vamos supor, o que eles falam lá acabou incentivando o bolsonarista do tio França, escutava a rádio, olha onde. Ele escutava a rádio, então a rádio incentivou, taca no inquérito, dia 8, 17 anos de cadeia. É um absurdo, é uma excrescência, mas chegou num ponto que não tem mais limite. Eles fazem o que eles quiserem. E qual que é o nome da blogueira lá, da youtuber, que propôs de sequestrar deputados do PL, senadores, por arma na cabeça? É Fase? Não sei. Tese. Qual é o nome dela? Você lembra, João Victor? Perdão. O nome da influencer que acabou de falar esses dias para sequestrarem deputados e senadores do PL por arma na cabeça e até eles assinarem? Essa moça, se ela falasse isso para o ministro Supremo, ela estava na cadeia. Como ela fala de deputados e senadores, ela está com mais audiência e está sendo protegida por esse ministro que acha que um suicida é um atentado terrorista. Feste é o nome dela. Se tivesse falado, ao contrário, um deputado, um senador do PT, do PSOL. Nossa, aí cada 72 horas para se manifestar, justificar. Brasileiros. Sem dizer que a plataforma derrubaria. Sim, ela, né? Porque ela tem nos TikTok 1.200.000 seguidores. Então, audiência. Agora isso é discurso de amor, né? Então, agora pode, né? Isso é amor. Pode. Qualquer ato que venha, qualquer crítica que venha da direita é ódio. Isso é amor. E eu particularmente não peço para... o pessoal fala, por que o ministro Alexandre de Moraes não faz nada? Porque não tem que fazer nada. Nem contra conservador, nem contra da esquerda. Quem tem que fazer é o Ministério Público. Esse que ele está lá falando agora de manhã no Conselho Nacional do Ministério Público, está cheio de promotor nesse país. Polícia Federal. Por que a Polícia Federal não está batendo a porta dessa moça? É uma vergonha para essas instituições. Não é ministro do Supremo que tem que fazer nada disso. Eles teriam que cuidar de coisa muito mais importante que controlar a política partidária brasileira e, mais do que eleição, tomar o poder. Isso é inadmissível. Dr. Cláudio Cofani, foi bom tê-lo conosco aqui na programação da Auriverde. Muito obrigado pela sua presença. Amanhã o senhor volta diretamente de São Paulo. Eu volto. Eu vou ficar lá do lado de fora da festa do Pavinato, assim. O senhor não foi convidado. Não fui convidado. Dá um bolo aí, tio. Dá um bolo, tio. Deixa eu guardar o carro, flanelinha da Auriverde e tal. A hora que a Globo passar, o senhor dá uma entrevista. Que show da Xuxa é esse? Exatamente. Vou falar, não me convidaram. Não me convidaram para isso daí. Eu vim toda montada, vim toda linda. Mas então, como eu vou estar amanhã sem festa, eu estou na participação da Auriverde aqui. Maravilha, então. Um abraço, doutor Cláudio. Tchau. Até amanhã.